Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos documentos mais controversos e importantes da história moderna, o Tratado de Versalhes. Assinado em 1919, este tratado não apenas encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, mas também plantou as sementes para conflitos futuros, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Então, peguem o café, acomodem-se e vamos desvendar juntos os segredos e as consequências deste pacto histórico. Para entendermos Versalhes, precisamos voltar ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. A Europa estava em ruínas, milhões de vidas foram perdidas, impérios desmoronaram e o mapa do continente estava prestes a ser redesenhado. As potências aliadas vitoriosas, principalmente a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, reuniram-se em Paris com um objetivo claro: criar uma paz duradoura. Mas, como veremos, cada um tinha uma ideia muito diferente de como alcançá-la. A Conferência de Paz de Paris começou em janeiro de 1919. Imagine a cena. Líderes de dezenas de nações reunidos no suntuoso Palácio de Versalhes, o mesmo lugar onde o Império Alemão havia sido proclamado décadas antes. A ironia era palpável. No centro das negociações estavam os três grandes: Georges Clemenceau, o primeiro-ministro francês, conhecido como o Tigre, por sua postura implacável contra a Alemanha; David Lloyd George, o primeiro-ministro britânico, um político pragmático tentando equilibrar os interesses do seu império com a estabilidade europeia; e Woodrow Wilson, o presidente idealista dos Estados Unidos, que chegou com seus famosos 14 pontos, um plano para uma paz justa e a criação de uma Liga das Nações para prevenir futuras guerras. Desde o início, as tensões eram evidentes. A França, que sofreu uma devastação imensa em seu território, queria garantir que a Alemanha nunca mais pudesse ameaçá-la. Clemenceau exigia reparações financeiras pesadas, desarmamento total e a devolução da Alsácia-Lorena, uma região perdida para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Sua posição era simples: a Alemanha deveria pagar e pagar caro. Ele queria esmagar a Alemanha economicamente e militarmente. Do outro lado, Woodrow Wilson tinha uma visão mais global. Seus 14 pontos defendiam a autodeterminação dos povos, o fim da diplomacia secreta e, o mais importante, a criação da Liga das Nações, um órgão internacional onde os países poderiam resolver suas disputas diplomaticamente sem recorrer à guerra. Wilson acreditava em uma paz sem vencedores, temendo que um tratado punitivo demais apenas gerasse ressentimento e futuras retaliações. No meio-termo estava David Lloyd George, do Reino Unido. Ele entendia o desejo francês por segurança, mas também sabia que uma Alemanha economicamente destruída seria ruim para o comércio britânico e para a estabilidade da Europa como um todo. Ele tentou moderar as exigências francesas, mas a pressão pública em casa, que também queria ver a Alemanha punida, limitava sua flexibilidade. Ele queria justiça, mas não vingança que pudesse levar a outro conflito. E a Alemanha? É crucial notar que os representantes alemães não foram convidados para participar das negociações. Eles foram simplesmente chamados a Versalhes em maio de 1919 para receber o rascunho do tratado. Quando viram os termos, ficaram chocados. Era muito mais severo do que esperavam, especialmente considerando que eles acreditavam que o armistício tinha sido assinado com base nos 14 pontos de Wilson. Eles protestaram, mas suas objeções foram amplamente ignoradas. Foi-lhes dado um ultimato: assinar ou enfrentar uma invasão. Sem escolha, a delegação alemã assinou o tratado em 28 de junho de 1919. Vamos analisar as cláusulas principais do tratado, que eram realmente pesadas. A mais famosa e infame é o artigo 231, a chamada Cláusula de Culpa de Guerra. Este artigo forçava a Alemanha e seus aliados a aceitarem a responsabilidade total
por causar a guerra. Para o povo alemão, isso foi uma humilhação profunda. Eles não se viam como os únicos culpados por um conflito que envolveu uma complexa rede de alianças e rivalidades imperialistas. Essa cláusula se tornou um ponto de união para o nacionalismo alemão e foi explorada por grupos extremistas nos anos seguintes. Em seguida, vieram as reparações de guerra. A Alemanha foi obrigada a pagar uma quantia exorbitante, que só foi definida em 1921 em 132 bilhões de marcos ouro, um valor impossível de ser pago. A intenção era manter a economia alemã enfraquecida por décadas. Essas reparações estrangularam a frágil República de Weimar e levaram a crises econômicas terríveis, como a hiperinflação de 1923, quando o dinheiro perdeu seu valor da noite para o dia. O tratado também impôs restrições militares severas. O exército alemão foi limitado a apenas 100.000 homens, sem serviço militar obrigatório. A marinha foi drasticamente reduzida, e eles foram proibidos de ter submarinos, força aérea, tanques ou artilharia pesada. Além disso, a Renânia, uma região industrial vital na fronteira com a França, foi desmilitarizada. Os aliados ocupariam a área por 15 anos para garantir o cumprimento do tratado. Essencialmente, a Alemanha foi despojada de sua capacidade de se defender. As perdas territoriais também foram significativas. A Alemanha perdeu cerca de 13% de seu território europeu e todas as suas colônias na África e na Ásia. A Alsácia-Lorena foi devolvida à França. Partes da Prússia foram cedidas à Polônia, criando o Corredor Polonês, que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha e se tornou outra fonte de tensão. A cidade de Danzig tornou-se uma cidade livre sob a proteção da Liga das Nações. Essas perdas não apenas reduziram o poder da Alemanha, mas também deixaram milhões de alemães étnicos vivendo fora das fronteiras do país. O impacto do Tratado de Versalhes na Alemanha foi devastador, tanto psicologicamente quanto economicamente. O termo Diktat, uma paz ditada, tornou-se comum. A percepção de que a Alemanha havia sido traída e humilhada alimentou um profundo ressentimento. Políticos moderados que apoiaram o tratado foram vistos como traidores. Essa narrativa foi habilmente explorada por Adolf Hitler e o Partido Nazista em sua ascensão ao poder. Hitler prometeu rasgar o Tratado de Versalhes, restaurar a honra alemã e recuperar os territórios perdidos, uma mensagem que ressoou fortemente com uma população que se sentia injustiçada. Apesar de seu idealismo, a visão de Wilson também não se concretizou totalmente. Embora a Liga das Nações tenha sido criada, o próprio Senado dos Estados Unidos se recusou a ratificar o Tratado de Versalhes, e os Ipueçauá nunca se juntaram à Liga. A ausência da nação mais poderosa do mundo enfraqueceu a organização desde o início, deixando-a incapaz de impedir as agressões que levaram à Segunda Guerra Mundial. Olhando para trás, muitos historiadores concordam que o tratado foi um fracasso catastrófico. Ele foi punitivo o suficiente para despertar um desejo de vingança na Alemanha, mas não severo o suficiente para impedir que a Alemanha se reerguesse e buscasse essa vingança. Tentou ser um compromisso entre o idealismo de Wilson e o realismo punitivo de Clemenceau, mas acabou falhando em ambos os aspectos. Não criou uma paz duradoura, mas sim um armistício de 20 anos, como previu o marechal francês Ferdinand Foch. O Tratado de Versalhes nos ensina uma lição poderosa sobre as consequências de uma paz imposta. Ele mostra como a humilhação e o ressentimento podem ser forças políticas perigosas, capazes de desestabilizar nações e levar a conflitos ainda mais terríveis. A forma como a Primeira Guerra Mundial terminou moldou diretamente o século XX, e as decisões tomadas naquele salão em Versalhes ainda ecoam em nosso mundo hoje. O que vocês acham? O tratado foi justo ou foi um erro monumental? Deixem seus comentários aqui embaixo, adoraria saber a opinião de vocês. A história é um debate contínuo, e a participação de todos é o que a torna tão fascinante. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo.
Se você gostou e quer aprender mais sobre os momentos decisivos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima!